Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos desembarcar em uma história fascinante e pouco conhecida do nosso Brasil: as invasões francesas no Rio de Janeiro. Sim, você ouviu direito! Muito antes da cidade maravilhosa ser o que conhecemos hoje, ela foi palco de uma disputa ferrenha entre Portugal e a França. Vamos mergulhar nessa aventura. Tudo começa no século XVI. A reforma protestante estava agitando a Europa. Na França, os Huguenots, que eram os protestantes franceses, sofriam uma perseguição religiosa intensa. Foi nesse cenário que um almirante chamado Nicolas Durand de Villegagnon teve uma ideia audaciosa: criar uma colônia francesa na América do Sul. Um lugar onde os huguenotes pudessem praticar sua fé em paz e, claro, a França pudesse lucrar com as riquezas do Novo Mundo, especialmente o pau-brasil. O local escolhido: a deslumbrante Baía de Guanabara. Em 1555, a expedição de Villegagnon chegou. Eles encontraram uma região habitada por povos indígenas, como os tamoios, que não viam com bons olhos os portugueses. Os franceses, muito espertos, fizeram amizade com os tamoios, trocando mercadorias e prometendo ajuda contra seus inimigos. Essa aliança foi fundamental. Com a ajuda indígena, eles se estabeleceram em uma pequena ilha na Bahia, que hoje conhecemos como Ilha de Villegagnon, e fundaram a França Antártica. Construíram um forte Coligny para se protegerem e começaram a explorar a região. A vida na colônia, no entanto, não era um paraíso. Logo nos primeiros anos, surgiram conflitos internos. Villegagnon era um homem rígido e autoritário. As discussões religiosas entre católicos e protestantes, que eles tentaram deixar para trás na Europa, voltaram com tudo na nova terra. As coisas ficaram tão tensas que o próprio Villegagnon se converteu ao catolicismo e começou a perseguir os protestantes. Muitos foram expulsos e outros até executados. Aquele sonho de um refúgio de tolerância religiosa estava se desfazendo rapidamente. Enquanto isso, a coroa portuguesa, que considerava o Brasil seu por direito, não estava nada feliz com a presença francesa. Mas eles estavam ocupados com outras questões e demoraram um pouco para reagir. A resposta portuguesa veio com força total em 1560. O governador-geral do Brasil, Mendes de Sá, chegou ao Rio de Janeiro com uma grande esquadra. A batalha foi intensa. Os portugueses atacaram o Forte Coligny e, depois de dias de combate, conseguiram destruir a fortaleza. Os franceses que sobreviveram fugiram para o continente, onde se refugiaram com seus aliados tamoios e continuaram a resistir. Parecia que a questão estava resolvida, mas não estava. Por quase 5 anos, os franceses e seus aliados indígenas continuaram a lutar contra os portugueses em uma espécie de guerra de guerrilha. Eles conheciam o terreno muito melhor e causaram muitos problemas para os colonizadores. A situação era instável e Portugal sabia que precisava de uma solução definitiva para garantir o controle daquela região tão estratégica. É aqui que entra uma figura-chave na história do Rio de Janeiro: Estácio de Sá, sobrinho de Mendes de Sá. Em 1565, ele chegou com uma nova expedição, com a missão clara de expulsar os franceses de uma vez por todas e fundar uma cidade portuguesa no local. No dia 1º de março daquele ano, entre o Pão de Açúcar e o Morro Caradicão, ele fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. A fundação da cidade marcou o início da fase final do conflito. A guerra continuou por mais 2 anos. Os portugueses, com a ajuda de padres jesuítas, como José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, que conseguiram pacificar algumas tribos indígenas inimigas dos tamoios, foram ganhando terreno. A batalha decisiva aconteceu em janeiro de 1567. Nessa última grande ofensiva, os portugueses atacaram os principais redutos franceses e tamoios. Foi uma luta sangrenta. O próprio Estácio de Sá foi atingido no rosto por uma flecha envenenada e morreu um mês depois. Mas a vitória portuguesa foi completa. Os últimos franceses foram expulsos ou capturados, e a resistência tamoio foi brutalmente esmagada. Com o fim da França Antártica, Portugal consolidou seu domínio sobre a Baía de Guanabara. A cidade do Rio de Janeiro começou a crescer e se tornou um dos portos mais importantes do Império Português. A história da invasão francesa é um capítulo crucial para entendermos a própria formação da cidade e do Brasil. Ela nos mostra que a colonização não foi um processo pacífico, mas sim uma série de conflitos, alianças e disputas por território e poder. Da próxima vez que você visitar a ilha de Villegagnon ou olhar para a Baía de Guanabara, lembre-se que aquele cenário paradisíaco foi palco de uma guerra que definiu o destino do Rio de Janeiro e do nosso país. Uma história de sonhos de liberdade religiosa, ambições imperiais e alianças improváveis. E aí, gostou de conhecer essa parte da nossa história? Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Comenta aqui embaixo se você já conhecia a história da França Antártica. Muito obrigado por assistir e até a próxima.